Bora falar do Palmeiras. Foi o momento Madonna, open your heart to me, né? Eu quero falar do Palmeiras, o pessoal não deixa. Eu quero falar do Palmeiras, tá vendo, Viga? Eu quero falar do Palmeiras, o pessoal não deixa. Eu vou embora. Eu vou levantar e vou embora. Não, tô brincando. Bora destacar o Palmeiras, porque é o primeiro classificado na Libertadores, o único 100% na Libertadores. Venceu lá em Assunção, no Paraguai, o Cerro Porteño, jogo que você transmitiu aqui na Jovem Pan, perto comigo, com o Nilson César, 2-0 Palmeiras. Ô, Viga, eu sou um injustiçado às vezes, sabe por quê? Coitadinho. O pessoal gosta muito de estatística e tal. Eu fui dar uma lá e o Nilson César olhou pra mim e falou, você tá querendo provocar? Eu falei, não, Nilson, é só um dado curioso. Que é assim, hoje o Palmeiras completou a vitória de número 140 desde que começou a disputar a Libertadores. Então, faltam 2 vitórias para o Palmeiras alcançar o número de jogos que o Corinthians tem até hoje. E o Nilson achou que isso aí... Um dado interessante. É um dado interessante, não é? Uma estatística curiosa. Né? Pois é, o Nilson achou que era uma provocação gratuita. Agora, não, enfim, falando sério, de fato, como o Raí e o Bruno falaram, não foi um jogo, obviamente, exuberante, brilhante e tal, mas foi eficiente, Palmeiras cascudo e usou esse jogo também para poupar alguns caras. Então, Palmeiras, por exemplo, o Piquerez nem entrou no jogo, ficou no banco. O Murilo, que está retornando de contusão, jogou o segundo tempo. O Richard Rios foi poupado no primeiro tempo. O Flaco Lopes hoje nem entrou, então deu tempo aí para o Tigrinho tentar se soltar, se desinibir. Felipe Anderson nem viajou. Felipe Anderson nem viajou, é isso aí. Quer dizer, Palmeiras, a preocupação também é o clássico do domingo. Então, eu acho que o Abel, inteligentemente, rodou o elenco e convenhamos, né? Assim, é um Palmeiras que, de vez em quando, é bico pro mato. Quer dizer, esse é o padrão que tem que ser também nesse tipo de jogo. Não dá para tentar ter o jogo, enfim, Zé Bonitinho o tempo todo. Então, foi um Palmeiras que teve hoje a sua atuação passando por isso também. Quando foi necessário dar chutão, e não foram poucos, Palmeiras deu. Vitor Roque perdeu um gol inacreditável, mas fez o gol mais difícil. Fez um golaço. Fez o gol mais difícil. Não fez o mais fácil, mas fez o mais difícil. E o Estevão, um golaço, hein? Um golaço, Bruno Prado. Palmeiras vai sentir falta do Estevão, não tem jeito. Vai, né? O futebol brasileiro, mesmo num momento que tem mais dinheiro e segura alguns jogadores que antes estariam fora daqui, como dá para citar o Veiga, o Dudu, o Gabigol, isso nos bons momentos deles. São caras que se destacaram muito aqui, em certo momento. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson. Gerson saiu, mas voltou, né? Esses são jogadores que antes, mesmo que eles não despertassem interesse do Real Madrid, do Manchester City, que normalmente buscam jogadores mais jovens, eles, num cenário anterior do futebol brasileiro, eles iriam para um time médio, para uma Roma, para um Sevilha, para um Betis, enfim, para um time médio ali, de uma liga grande, que com 8, 9, 10 milhões de dólares levaria qualquer um desses lá para fora. Hoje não é mais essa realidade. Hoje o Palmeiras, para que queria? Ele venderia o Rafael Veiga por pouco, num bom momento do Veiga. Se alguém quiser pagar 20, 30 milhões, ok, mas ele não tem esse valor de mercado na Europa, para dar um exemplo. Mas um cara como Estevão ainda não dá para segurar. Isso aí não tem jeito. É um menino muito novo, um cracaço, um jogador mágico, que aí não tem jeito. Aí os caras vêm pagar 60 milhões, 70, enfim, pela idade, pelo potencial, pelo talento. E hoje ele que fez o primeiro gol do Palmeiras, né? O Evangelista foi rápido ali na cobrança de falta e o Estevão acertou um chute espetacular de fora da área. É o cara diferente, vai fazer muita falta, mas assim, ele vai fazer falta no ponto de que o Palmeiras perde um cara que tira um coelho da cartola ali quando tá difícil. Ele faz uma coisa que você não espera, mas o coletivo vai continuar forte. Esse é um ponto muito importante do Palmeiras. O Palmeiras vai continuar competitivo, ele vai perder o cara mágico ali, o cara que vai fazer uma coisa fora do normal. Mas ele vai continuar forte, vai continuar disputando, vai brigar pelos títulos, mesmo sem o Estevão. E uma coisa que é muito importante no Palmeiras, o fato do Abel estar aí há bastante tempo, de não estar o Abel não fica com a corda no pescoço com qualquer derrota, ele sabe que ele vai seguir o trabalho dele, faz com que ele possa dar tempo para que os jogadores também se acertem, se recuperem. Porque se é um treinador que está pendurado, aí o Vitor Roque não faz gol. Se eu segurar esse cara, eu vou cair junto com ele. Eu vou cair e ele vai cair também.
Mas como o Abel não vai cair, ele deixa o Vitor Roque. E aí, bem ou mal, ele 2 jogos, 2 gols nos últimos 2. Né? Ele demorou para fazer o primeiro, fez no fim de semana e fez hoje. E aí vai ganhando confiança. Começa a jogar melhor. Felipe Anderson chegou no meio do ano passado. No Paulista desse ano ele não jogou praticamente. Foi. E agora ele é titular do time. Ele está tendo uma sequência. Hoje ele foi poupado, mas está jogando bem. Porque deu um tempo. E se fosse um clube mais instável, no fim do ano passado ele já estava fora. E tá aí. Agora ele é um jogador que se torna importante para o time. Isso já aconteceu com vários e vários jogadores. Então isso é importante. Por mais que o Palmeiras tenha dinheiro, o Palmeiras não vai ficar gastando dinheiro toda a janela. O que o Palmeiras fez esse ano, comprando o Vitor Roque e comprando o Paulinho, vai demorar muito tempo para fazer de novo. Porque o plano é montar um time para 5, 6 anos. Como o time que foi sendo desfeito, ainda tem alguns jogadores, mas vários importantes saíram, durou muito tempo. Durou de 2020 a 2024. Durou 5 anos. E aí foi mudando e chegou-se à conclusão. Agora a gente tem que montar um time novo. E aí investiu pesado. Aí tem grana para investir. 25 milhões no Vitor Roque, 18 mais 2 jogadores no Paulinho, 12, 13 no Facundo Torres. E se a torcida acha que no ano que vem vai gastar 20 de novo, não vai gastar. É capaz do ano que vem não trazer ninguém. Como em 2023 só trouxe o Richard Rios e o Arthur o ano inteiro. Então, esse time que o Palmeiras está começando a montar esse ano é time que tem que durar, sei lá, até 2030. A ideia é essa. Então, o Palmeiras ele tem essas coisas muito bem projetadas. E se o Paulinho eventualmente demorar um pouco, vai ter tempo. Como o Vitor Roque está tendo tempo. E o Palmeiras vai seguir competitivo. O time de 18 tinha o Everton, Mike, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o Zé Rafael, Veiga, essa leva, Dudu. Essa turma, todo o Rony chegou em 20. Então, é um time para realmente... Luan lá atrás. Luan, exatamente. Não vai... E agora, o Vitor Roque hoje, por exemplo, está em cima disso que o Bruno falou, a atuação dele é tão ruim que eu duvido assim, que 95% dos técnicos de futebol não teriam sacado o Vitor Roque em algum momento do começo do segundo tempo, porque ele errava tudo. Mas como o Palmeiras ganhava, não dependia do resultado, a vida tá ganha, o Abel deixou. Aí, no fim, o cara desencanta e faz aquele golaço. Aí, Monteiro, Palmeiras invicto a 19 jogos como visitante e 8 vitórias consecutivas na Libertadores. Aí. De novo. Na Libertadores não, em sequência fora de casa. Foi um Palmeiras bastante competitivo hoje, como a gente habitualmente vê. Muito longe de ser brilhante, não foi uma grande atuação, mas também nem é algo que se espera em linhas gerais desse time do Palmeiras, embora tenha investido muito, embora tenha contratado muitos jogadores. É um time que se notabiliza mais pela consistência, pela solidez, pela competitividade. E é óbvio que esses são ótimos adjetivos para um time de futebol. No jogo de hoje, especificamente, né, a gente pôde observar o Alan, por exemplo, como titular no jogo de Libertadores, que é um garoto muito versátil que o Palmeiras tem, né? Pode jogar na esquerda, na direita, um pouco mais avançado, um pouco mais recuado, faz várias funções no meio-campo. O Giai tem ganhado uma sequência muito boa nesse papel híbrido, né? Ele é um lateral direito, mas muitas vezes é um terceiro zagueiro, principalmente quando joga o Felipe Anderson ali pelo lado direito. Hoje jogou o Alan nessa função, né? Até por isso estava falando sobre a versatilidade dele. Lucas Evangelista como o jogador para ser um reserva do Richard Rios, hoje como titular. O Bruno Fux também, que chegou nessa janela e até não se imaginava que ele teria muito espaço no Palmeiras, e ele tem feito bons jogos também, na maioria das vezes que entrou bem. O Estevão com essa nova posição de 10, já há algum tempo jogando assim, né? Aliás, desde o jogo contra, se não me engano, é no jogo contra o Cerro, né, Pedro, que ele migra para essa formação. Machuca o Veiga. Quando machuca o Veiga. Foi no jogo do Cerro lá 1-0, né? Aquele jogo do Richard Rios, que ele faz o gol, pede silêncio para a torcida. Naquele jogo ele começa com o Veiga e Estevão. O Veiga machuca, ele coloca o Felipe Anderson e muda a posição do Estevão. O Felipe Anderson cresce, o Estevão também muito bem, fez um golaço hoje, enfim. Acho que é um Palmeiras que entrega aquilo que a gente espera, e hoje mais uma vez foi assim, com 3 pontos. E muito próximo, que deixaram, né, o Palmeiras muito próximo de garantir a melhor campanha no geral, de novo, né? Nesses últimos anos de Libertadores, muitas vezes a gente tem visto isso. Ou o Palmeiras tem a melhor campanha, ou tem a segunda melhor campanha. Nesse ano, a tendência é que, com alguma folga, tenha a melhor campanha da Libertadores, o que vai dar a ele uma vantagem para definir os mata-matas na sua casa. Eu mandei para o nosso Guilherme Silva um post aqui que a presidente Leila acabou de fazer. De hoje é engraçadíssimo e tal. Mas o São Paulo também briga aí pela condição de melhor campanha, né? Torcia até pelo empate do 2 Palmeiras. 2 pontos a menos, né? Agora foi com 2 pontos a menos. Assim, o Palmeiras, como vai ter 2 jogos em casa agora... Mas deve fazer a campanha perfeita, né? 18 pontos. Acho que sim, agora acho que vai. Viga, Palmeiras 8 vitórias
8 vitórias do Palmeiras fora de casa. Invicto há 19 jogos como visitante. Na Libertadores, 4 jogos, 4 vitórias para esse Palmeiras, né? Melhor campanha, 100%, único 100%. O primeiro classificado. Palmeiras é o favorito hoje, Viga, para ganhar essa Libertadores? É o melhor time do Brasil na atualidade. E o quê? Já tá comemorando a fumaça verde aí, tem vaga na próxima fase da Libertadores da América, bemos vaga e coisa e tal. Tem que comemorar, tem que tirar sarro mesmo, porque eu tenho certeza que o torcedor do Flamengo queria que o seu time fosse o Palmeiras nesse momento. Vencendo, classificando antecipadamente. Qual foi a última vez que o Flamengo classificou antecipadamente, Pipiano? O nosso Bruno, que é a nossa máquina aí de guardar informações. 22, com o Paulo Souza. 2022. Fez 2022 com o Paulo Souza. Exatamente. Fez 16 pontos, não foi isso? Mas depois deu no que deu, não foi isso? Foi. Ganhou a Libertadores depois. Empatou com o Tajeres só e ganhou os outros jogos todos. Fez 16. Pois é. Verdade. Mas eu acho que enfim, eu tinha até esquecido o nome do polonês porque eu queria virar essa página, mas não posso deixar de dar ingratidão. O mérito ao português. Eu falo polonês porque foi técnico da seleção da Polônia. Mas o Palmeiras hoje é o time a ser batido, é aquele que talvez inspire muita gente, que causa inveja na maioria, sem dúvida alguma. Para mim é o grande favorito. Mais uma vez vai ter o handicap, né, Pipiano? Se classificar provavelmente em primeiro no geral e aí vai estar sempre decidido em casa. É uma baita de uma vantagem, é um upgrade muito grande na Libertadores da América. Então, eu entendo que hoje o Palmeiras está fazendo um trabalho que qualquer time do Brasil, dentro ou fora da Libertadores da América, gostaria de espelhar, gostaria de repetir, gostaria de trilhar. E vocês falavam agora há pouco sobre a questão de pensar, acho que foi o Bruno, falou que o Palmeiras foi moldado e pensado para ter essa equipe, esse time para 2030, nessa mesma tecla que eu venho batendo do lado de cá, dizendo que o Flamengo está perdendo o tempo, né, de hoje de passar por um processo de transição. E a transição não significa dizer perder o Gabriel Barbosa apenas, viver realmente um processo de mudança, de contratar peças novas, peças jovens, pensando no futuro. Até porque o presente, quando se trata de Libertadores na América, tem causado muito dissabor para o torcedor do Flamengo e muitas alegrias para o torcedor do Palmeiras. Não é à toa que o nosso querido Pipiano está com esse sorriso aí de coringa do Batman. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, Piperno. Muito obrigado, Viga, Bruno Prado, Raí Monteiro. Muito obrigado a você pela audiência. Audiência espetacular no Canelada de hoje, em todas as plataformas. Peço desculpas pela voz mais uma vez. Ontem fiz o Canelada, ontem fiz o Bate-Pronto. Hoje já fiz o jogo do Palmeiras. Fiz o Canelada e no segundo tempo do Palmeiras a voz começou a se perder. Mas enfim, acontece. Ainda peguei uma gripezinha. A gente fica por aqui com